Só que nesse dia, Bentley adormeceu por cima da escrivaninha e começou a escrever de olhos fechados. E num determinado momento, Bentley pega a câmera, foca nele e começa a falar em outros idiomas que ele não conhece. Oliver fala que começou a tremer e orar a Deus pedindo para que, se aquilo vinha dele, que ele ajudasse ele a entender a Bentley. Nesse momento em que Bentley estava falando inglês, algumas coisas ele conseguia entender, outras não, mas do que ele chegou a entender foi que a tribulação será mais emocional que física e que o adversário está entrando por meios que a gente não percebe. Danny conta que quando ele era jovem, ele já tinha experimentado algumas experiências espirituais com Deus, mas que jamais dessa mesma magnitude. Então, uma pessoa no Marrocos que não conhece a Deus, quando soube que aquelas palavras haviam sido escritas por uma pessoa que não conhece o idioma, ele ficou muito emocionado. E isso era o que estava escrito. A paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou Karen e esse é o Pó Depoimentos Podcast. Aqui eu conto o testemunho de pessoas como eu, como você, que no decorrer da vida tiveram sua experiência espiritual com Deus. Se você é novo por aqui, inscreva-se neste canal e compartilhe esse vídeo com alguém que você acredita que precisa ouvir esse testemunho. Fique agora com o testemunho da experiência sobrenatural de Bentley Baker. Em 18 de junho de 2024, 2 jovens argentinos viviam uma experiência espiritual com Deus enquanto conversavam por uma videochamada em suas casas. Bentley Baker, de 17 anos, recebe uma mensagem em 2 idiomas que ele não fala e escreve isso num papel enquanto ele dormia. Isso quem relata é Oliver, primo dele, que estava na videochamada e viu tudo acontecer. Nesse momento, Oliver liga o microfone do Google Tradutor e passa a fazer a tradução simultânea do que Bentley está falando em árabe, que traduzindo ao português significa "o fim está próximo", entre outras coisas. Bentley conta que tinha acabado de chegar da faculdade e, como era de costume, ele ligou para Oliver para fazer uma videochamada. E Oliver conta que era comum Bentley adormecer durante as videochamadas enquanto eles estavam estudando em silêncio. Só que nesse dia, Bentley adormeceu por cima da escrivaninha e começou a escrever de olhos fechados. E num determinado momento, Bentley pega a câmera, foca nele e começa a falar em outros idiomas que ele não conhece. Nisso, Oliver se assusta e diz para Bentley parar de brincadeira, se levantar. Só que não era uma brincadeira. Oliver fala que começou a tremer e orar a Deus pedindo para que, se aquilo vinha dele, que ele ajudasse ele a entender a Bentley. Nisso, Oliver resolve abrir o microfone do Google Tradutor pelo computador e coloca no idioma hebraico, acreditando que era aquela língua que Bentley estava falando. E as palavras que saíam eram: "Estou pronto, Jesus estará em Israel, tribulação, ele vem". Basicamente, nós estávamos numa ligação, como costumávamos fazer todos os dias. E, bom, já estávamos no final do dia e, já era noite. Estávamos numa ligação e eu estava voltando da faculdade e estava muito cansado, tinha dormido pouco. E, bom, na verdade é que, não sei, é como que eu caí, não? Caí com a cabeça sobre a escrivaninha assim. Adormeceu, como ele sempre faz durante as ligações. Não é algo que me surpreende. Mas ele estava com seu tripé, com a câmera apontada para ele e a escrivaninha. Então eu fiquei observando a câmera e tem um momento que ele começa a escrever. Então eu continuei estudando. Mas o tempo foi passando e teve um momento que ele pega a câmera e foca nele com os olhos fechados e começa a falar em línguas. Eu me assustei, com certeza, e disse: "Olha, Bentley, se levanta. Tá bom, acabou a brincadeira. Se levante." Mas ele não levantava. E ele continuava falando em línguas. Então teve um momento que eu começo a tremer, começo a ficar surpreso. Tá acontecendo. E isso é estranho. Sim, isso é estranho. Não é normal. E Bentley, muito menos é comum que aconteça algo assim. Então comecei a falar com o Senhor: "Bom, Senhor, se isso é algo de ti, me ajude a entender o que ele está dizendo." Então veio na minha cabeça de colocar o tradutor e colocar na língua hebraica. Quando eu coloco, começaram a aparecer palavras que diziam: "Estou pronto, Jesus estará em Israel, tribulação, ele vem." E eu sentia fortemente que Deus estava ali. E conforme ele falava, ele escrevia no caderno dele.
E tem um momento que ele gira o celular e começa a gravar o que ele estava com essa mão, com a mão esquerda. E com a mão direita ele escrevia da direita para a esquerda. E eu via que ele falava e deixava de escrever. E quando continuava falando, seguia escrevendo. E fazia isso lentamente. E tinha momentos que ele ficava com raiva. E eu estava impressionado. A presença que eu sentia ali era muito forte. É algo que nunca aconteceu comigo. Oliver conta que nesse momento ele sentiu fortemente a presença de Deus. E teve uma hora que Bentley começou a falar em italiano. E Oliver começou a entender algumas palavras porque a avó dele falava ali. E Oliver comenta que Bentley nesse momento começou a dizer: é romano, é romano. E nisso dava a entender que ele estava se referindo ao anticristo. E quando ele terminou o que estava escrevendo, ele rasgou a folha e jogou no chão com muita raiva. E isso era o que estava escrito. Até agora eles não conseguiram descobrir que idioma é esse. Além disso, Oliver conta que no momento em que Bentley estava fazendo esse escrito, que eles ainda não sabem em que idioma está, ele falava em italiano. Ele começou a falar em italiano, depois ele mudou para o árabe e depois ele mudou ao inglês e ele ia mudando. Só que em alguns momentos ele falava em idiomas que Oliver não conseguia detectar quais eram para poder modificar na configuração do Google Tradutor. E nisso se passaram muitas palavras que ele não conseguiu capturar o significado. Oliver conta que ele não consegue se recordar de todas as palavras que o Google traduziu para ele no momento em que Bentley estava falando, porque ele estava tremendo, mas ele se recorda que era uma mensagem forte. Oliver comenta que aproveitou esse momento para fazer uma oração a Deus e pedir uma mensagem para ele, para a vida dele. E nesse momento, Bentley falou uma frase em inglês que, traduzindo ao português, significa: mantenha sua fé. E falou outras coisas mais sobre a tribulação. Oliver comenta que nesse momento em que Bentley estava falando inglês, algumas coisas ele conseguia entender, outras não, mas do que ele chegou a entender foi que a tribulação será mais emocional que física. Oliver diz que nesse momento ele começou a pensar nas batalhas da mente, no desânimo, nos entretenimentos, no uso desmedido do celular e que o adversário está entrando por meios que a gente não percebe. Quando terminou de falar aquelas coisas, Bentley ficou em silêncio por um tempo, caiu sobre a escrivaninha novamente e simplesmente acordou. Logo ele se levanta, abre os olhos, boceja, olha para a cara do primo dele e fala: como vai, amigo? Como se nada tivesse acontecido. Só lembrando que não era Bentley que estava falando esse tempo todo. Para quem não entende, ele estava sendo tomado em profecia por Deus. E quando ele se desperta, ele se dá conta que Oliver estava completamente quebrantado, chorando. Vocês lembram que eu falei que o primeiro escrito Bentley rasgou e jogou no chão, né? Só que ele escreveu outro. E esse foi em árabe. E ele conta que quando viu o escrito, ele ficou com o coração pela boca. Quando eu vi esse escrito, foi como se eu tava com o coração pela boca. Tipo, eu vi e disse: uau, isso é real. Tipo, isso é algo sério. Então tá, deu tempo e nós encerramos a ligação. Então eu vou e conto isso a você e te mostro o caderno e digo: nossa, pai, você não vai me entender. Danny, o pai de Bentley, conta que quando isso aconteceu, ele estava no escritório, mas que ele sentiu de ir no quarto do filho. E quando ele chega nas escadas, ele conta que viu Bentley espantado, agarrado no corrimão das escadas com o caderno na mão. Danny conta que quando ele era jovem, ele já tinha experimentado algumas experiências espirituais com Deus, mas que jamais dessa mesma magnitude. Oliver relata que um tempo antes dessa experiência, tanto ele como Bentley vinham sonhando com perseguições, e foi ali naquele período em que Israel estava em conflito com o Hamas. Aí Danny, o pai de Bentley, liga para um amigo chamado Gustavo, que viaja muito para esses países do Oriente Médio, e pede uma ajuda a ele para traduzir o segundo escrito que está em árabe. A gente sabe que o Google Tradutor, por exemplo, não traduz expressões, né? Ele tem uma tradução muito confusa certas horas e por essa razão se fazia necessário que um nativo pudesse fazer isso. Então uma pessoa no Marrocos que não conhece a Deus, quando soube que aquelas palavras haviam sido escritas por uma pessoa que não conhece o idioma, ele ficou muito emocionado e traduziu tudo na mesma hora, que em português quer dizer: o sofrimento será global, os tempos de tribulação retornarão. No meio daquela frase em árabe, ainda existem duas palavras que são muito difíceis de traduzir por causa da letra de Bentley, mas que aquelas duas frases são indiscutíveis.
O pai de Bentley conclui que aquela mensagem é para a atual geração da Igreja de Cristo, como um alerta por estarmos imersos num mundo totalmente virtual, que está apagando a fé das pessoas e fazendo muitos esfriarem com Deus, e que estamos vendo uma igreja com um comportamento que parece não estar esperando a Jesus. Uma igreja que necessita se limpar, se purificar, que precisa limpar seus olhos, sua mente e, sobretudo, voltar à fé. Certo dia, eu vi um corte de um outro podcast onde um pastor estava dizendo que Jesus não tem igreja para vir buscar. E é sobre isso que o pai de Bentley está falando, sobre esses alertas que Deus vem fazendo continuamente através de profetas no mundo todo. E eu deixo vocês com as últimas palavras de Danny, Oliver e Bentley. O nosso olhar tem que estar posto naquilo que é eterno, naquilo que não se corrompe, naquilo que está preparado para nós nos céus. Recordo de Apocalipse, quando diz que o justo seja ainda mais justo, e quem é sujo, suje-se ainda mais. Diz: bem-aventurados os que lavam suas roupas para ter direito à árvore da vida. E diz: eis que venho cedo, e o meu galardão vem comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. E dizer também que essa não é apenas uma mensagem para a igreja, essa é uma mensagem para aqueles que se afastaram, uma mensagem para aqueles que se desgarraram. Deus está nos chamando, e Ele é claro, Ele vem. E tampouco vem buscar uma igreja que está contaminada com o mundo. Um dos julgamentos à igreja em Apocalipse é que Ele cobra justamente isso. O que tenho contra ti é que não sois nem frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Então o Senhor está nos dizendo: se comprometam com o meu reino. Ele quer filhos santos e Ele vem buscar essa igreja. Então nos preparemos. Exatamente. E outra coisa que eu vejo é que no mundo em que vivemos, nós jovens pensamos que temos toda a vida pela frente. E não é verdade. Ninguém tem um próximo minuto garantido. Então vivamos cada minuto para o Senhor, para aquela eternidade, para aquele momento quando volte o Senhor e nos diga: já basta.